E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Isaías, né? Isaías capítulo 6. Não sabia que esse texto estava no livro. É mesmo, João? Tá brincando, velho. Pois é. Olha que louco, hein? O cara tá no óleo mesmo, né? Isso é bom. Essas coisas só testificam que a gente está no caminho certo, né? Mas Isaías capítulo 6, gente, é onde está aí o tema do nosso culto, a quem enviarei, é o texto onde essa pergunta é feita, né? Precisamente aí no versículo 8. Mas essa pergunta, ela me intrigou durante uns dias, porque o Senhor ele faz uma pergunta para a nação de Israel, o povo de Israel, né? A quem enviarei? Ele olha para dentro da nação que ele constitui, que ele forma, que ele dá autoridade, que ele derrama sobre eles um chamado para aquela nação, e ele mesmo pergunta para essa nação, a quem enviarei? É como se eu perguntasse para essas lâmpadas que estão acesas aqui, né, quem vai brilhar, quem vai clarear? É como a gente perguntasse para Jesus falando lá no Novo Testamento, né? Ele diz para que a gente seja luz do mundo e sal da terra. É como se o próprio Senhor olhasse para a luz e falasse assim, quem que vai iluminar? Mas é exatamente a situação dessa nação aqui, do povo de Israel. O Senhor pergunta para esse povo a quem ele vai enviar. E essa pergunta mexeu muito comigo nesses dias, né? Porque eu acho que não era uma pergunta que a gente deveria fazer, né, para a igreja, porque a igreja ela já é enviada. Ela precisa fazer esse papel de ir, de testemunhar de Jesus. E por isso que eu fiquei um pouco intrigado com essa pergunta. E aqui nesse texto, a gente vai lendo ele aqui aos poucos, você fica com ele aberto aí no seu celular ou na sua Bíblia, para a gente ir olhando e pensando ele em alguns pontos aqui, ok? Então ele fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Primeira coisa que ele fala aqui, que eu quero chamar a atenção nossa. Ele via o Senhor assentado num alto e sublime trono, no ano da morte do rei Uzias. Esse é um dado importante, irmãos, porque Deus ele é Senhor da história. E a gente vive algo parecido hoje aqui no Brasil, né, nessa mudança de governo e tudo, e a gente olha a insegurança que dá tudo isso, né, a política, como é que vai ser, o que vai ser, e a gente fica um pouco inseguro, principalmente quem já está aí mais velho, né, que tem tantos compromissos e tantas coisas, mas a gente precisa acreditar nisso aqui. O Senhor está sentado num alto e sublime trono. Ele não perdeu o controle de nada. Ele está no governo de todas as coisas. E isso precisa trazer duas coisas para nós, pelo menos. Precisa trazer paz ao nosso coração. Precisa trazer descanso à nossa alma. Porque a gente tem que ter essa certeza de que Deus vai cuidar de nós, independente do que vai acontecer. Deus, ele sempre cuidou do seu povo. Ele é o Senhor da história. Ele está governando todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Então, que isso traga paz ao nosso coração. Mas isso também traga esperança, traga ânimo, porque se Ele governa todas as coisas, Ele pode fazer alguma coisa diferente a qualquer momento. Ele pode intervir na nossa história a qualquer instante, porque Ele é Senhor da história. Às vezes a gente pode estar atravessando algum deserto, alguma fase difícil, alguma situação um pouco embaraçosa, impossível. Mas se a gente crê em Deus, se a gente crê que Ele está sentado nesse trono, a gente precisa ter paz. E a gente também precisa ter ânimo e alegria e esperança, porque Deus pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. E isso a gente olha na história da humanidade, a gente olha na história bíblica, a gente olha aqui na nossa própria história, quantas vezes Deus entrou em algum momento na sua vida, na minha vida, e mudou a nossa sorte. Não é verdade? E isso é o primeiro ponto que eu queria abordar aqui nesse texto. Deus é o Senhor da história.
Ele está no governo, Ele está no controle de todas as coisas. E ele continua, né? Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, em 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, veja bem, Isaías ali ele tem uma revelação. De repente, numa mudança de governo, alguma coisa acontece ali. Isaías, Deus se revela, se mostra para Isaías e se mostra em poder. Fala, olha, eu estou assentado no alto sublime trono. E nesse momento agora aqui, Isaías ele olha para a sua própria condição. Ele olha para si mesmo e fala assim, cara, estou perdido, porque eu sou um homem de impuros lábios. Eu sou um pecador. Eu estou fulminado, eu vi o rei. Imagina você, olha para um ser que, em essência, é puro, limpo, luz, uma glória excelsa. E aí, de repente, você olha para você e você, puxa vida, eu não tenho a menor condição de estar aqui. Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Reflete a condição de Isaías diante da missão de levar a mensagem do eterno. Pensa bem, irmãos, a gente pode olhar para nós mesmos e falar assim, cara, eu não tenho condição nenhuma de pregar o evangelho, de ser uma testemunha de Jesus ou de viver a vida cristã. A gente olha para nós e fala assim, como que eu vou falar para o outro de Jesus? Ou vou confrontar, ou vou confrontar alguém, se eu sou falho, se eu sou pecador, se eu estou cheio de coisa também, não é verdade? A gente olha para a nossa condição e, puxa vida, eu não tenho a menor chance de fazer isso. Aí, de repente, a gente olha alguns irmãos, né, que estão aí pregando o evangelho, fazendo tantas coisas, e fala assim, não, isso é para ele, não é para mim. Ele recebeu alguma coisa especial de Deus. Mas não é, irmãos. A obra do Senhor ela é feita em fraqueza, não em força. A obra de Deus ela não é feita na força do nosso braço, mas ela é feita na fraqueza. Na nossa fraqueza, no nosso quebrantamento. E a gente precisa se deparar com isso, sim. Deus é santo. E nós somos pecadores. E nós somos um povo de impuros lábios. E outra coisa que ele fala aqui, ele também, com a fala dele, né, habito no meio de um povo de impuros lábios, isso também reflete a condição do povo ao qual ele seria enviado. Olha a condição da nação de Israel. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías ele ia pregar o juízo para aquela nação. O chamado de Deus aqui não era para que Isaías fosse para alguma nação fora da nação dele, mas ele iria pregar para dentro da própria nação dele. Ele precisava anunciar o juízo de Deus para aquela nação, o conserto de Deus para aquele povo. Aquele povo estava todo torto. E a mensagem dele não era uma mensagem simples. Ele pregou juízo, mas ele pregou também esperança. Mas o povo que ele iria pregar era um povo que tinha um coração duro. Um povo que habita, um povo que tem impuros lábios. Isso reflete a condição. Isaías teve uma revelação e agora ele olha a sua condição e a condição da nação, o povo que ele iria pregar o evangelho. Às vezes a gente olha, irmãos, aí para fora, né, olha para a seara, a gente vê as ruas, né, e a gente vê assim, fala assim, cara, esses caras não vão converter nunca. Tem a menor chance daquele fulano receber Jesus. Não, que isso, rapaz? Aquela menina, jamais. Aquela pessoa ali, ela não tem, é dura, é muito pecadora, ela é muito isso, é muito aquilo. Não tem condição, melhor não pregar, é melhor não mexer com isso. Mas é para esse povo que o Senhor está nos enviando. É para aí que o Senhor nos chama, para pregar o Evangelho. Para a gente perceber a nossa condição humana, a nossa fraqueza, para que a gente pregue em quebrantamento para um povo que está quebrado. Nós somos chamados
para restaurar a cana quebrada e reacender o pavio que fumega. Sabe aquela pessoa que está apagando, está quase lá, né? Nós somos chamados ali para reacender aquele fogo de novo, né? Para restaurar aquela cana que já está trilhada, esmagada. Nós temos uma mensagem de esperança. E ele continua, né? Falando aqui no texto. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Então veja bem, irmãos, isso aqui é a nossa história. Porque é exatamente isso que Deus fez comigo e com você. Em algum momento da nossa vida, da nossa trajetória, Deus interveio. Ele fez uma intervenção. Ele entrou. Ele nos buscou, se revelou a nós, e Ele purificou a nossa vida. Ele toca-nos com uma brasa tirada do altar. E esse altar aqui, a gente pode pensar que é o altar de sacrifício. O altar onde era imolado lá o cordeiro, o altar onde era imolado o sacrifício que iria expiar o pecado do povo. Então, isso fala para nós aqui que Deus ele entra na nossa história e nos purifica. Nós somos um povo de impuros lábios. A mensagem é santa. Nós somos pecadores. A mensagem é perfeita e nós somos imperfeitos. Mas Deus ele vem com essa brasa. Ele purifica os nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos limpa, Ele faz de nós dignos, Ele faz de nós sua justiça. Isso é maravilhoso, irmão, que essa é a obra do Evangelho, essa é a obra que é feita na nossa vida, no nosso coração. E Ele continua fazendo isso todos os dias. Não foi só um dia que nós recebemos a Ele, mas continua fazendo todos os dias, porque nós sempre estamos errando e falhando. Ele é o nosso Salvador, no infinitivo. Ele nos salva todos os dias, salva-nos de nós mesmos, salva do nosso pecado, e continua fazendo essa obra de salvação nas nossas vidas, e Ele vai fazer até o fim. Tenha certeza disso. Ele vai continuar buscando os nossos corações, Ele vai continuar trabalhando em nós até a sua vinda. Ele quer purificar o seu coração. Talvez você está aqui hoje assim: pô, mas eu pequei, fiz coisas erradas, não me sinto digno, não me sinto puro, não me sinto digno dessa mensagem, não me sinto digno de pregar o Evangelho. Mas deixa eu te dar uma palavra, meu irmão. Deus, Ele toca os seus lábios. Há redenção, há perdão em Cristo Jesus. Há perdão, Deus é um Deus de perdão. Ele está aqui para nos perdoar, porque a vontade dEle e os planos do Senhor não podem ser frustrados. E não serão frustrados. Ele tem o poder de restaurar. Eu acho isso lindo, irmãos. Que eu fico olhando, às vezes, para mim mesmo e falo assim: Deus, o Senhor pegou... Pelo amor de Deus, o Senhor é muito doido. Ué, como assim, Jesus? O Senhor pega um cara igual eu, sabe? Aí, jogado pelo mundo afora, órfão, longe de família, longe de tudo, me dá 4 filhos para me criar, me dá uma esposa maravilhosa, um casamento aí, que já vai aí, né, caminhando aí para mais de 20 anos, chama para pregar a palavra de Deus, fala: o Senhor, Deus tem um senso de humor, né? E às vezes você está no... Deus é assim, cara. Ele pega isso para mostrar a glória dele. Ele vai pegar aquilo que é torto em nós para glorificar o seu próprio nome. Para mostrar assim: eu tenho poder, eu faço, eu restauro, eu recrio todas as coisas, para mostrar a minha glória, o meu poder. Isso aqui a gente pode ver, né, que Isaías ele recebe uma revelação, ele vê a sua própria condição e a condição do povo que ele vai pregar. Ele também recebe a purificação e a capacitação, porque Isaías, essa brasa que toca nos seus lábios, purifica Isaías e também queima a vida de Isaías. Ele é queimado, ele é envolvido por aquele fogo, ele é marcado. Lá na roça, lá o povo pega o boi, não sei se vocês já viram como é que é o negócio, eles põem lá aquela marca, né, na brasa, até ficar vermelho. Aí, na hora que o negócio está vermelho, eles vão lá no boi e faz tsh, o boi dá coice, dá negócio, mas eles marcam o boi. O boi é marcado.
Nós somos marcados por Deus. Existe uma marca no nosso coração. Irmão, olha, eu tenho um amigo meu que ele é muito engraçado. Ele fala assim, cara, eu estou estragado. Eu estou estragado. Fala, por que você estragou? Porque eu não consigo mais pecar. Eu não consigo mais voltar para o mundo, cara. Já tentei, velho, mas eu fico, nossa, mas não dá. Eu não consigo ter paz mais no mundo, estraguei. É isso mesmo, irmão. Nós estamos estragados. Você não vai conseguir ser feliz, não vai conseguir viver a sua vida mais, de qualquer forma. Você está estragado, amigo. Você perdeu, o mundo te perdeu. Paulo falou assim, ó, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. O que ele está querendo dizer com isso? O mundo olha para Paulo e fala assim, e eu estou crucificado para o mundo. Tipo assim, não vejo mais graça em Paulo. O mundo tem que olhar para nós e falar assim, esse cara não tem mais graça. E o mundo tem que estar crucificado para nós. O mundo também tem que perder a graça para a gente. O mundo que eu falo é o pecado, as coisas aí, né? Não é a cachoeira, o mato, né? A praia, tá certo, cara? Vamos para a praia, vamos curtir a cachoeira, tá certo? Mas é o pecado, as coisas, né, que acontecem por aí. Então, Isaías também recebe uma capacitação. Ele recebe uma marca. Deus enche Isaías, Deus toca na vida de Isaías ali. Deus marca ele para que ele faça, para que ele proclame o evangelho para aquele povo, que ele vá pregar para essa nação, que é um povo de dura serviço, um povo difícil. Isaías recebe essa capacitação, essa marca de Deus na vida dele. E, logo depois vem a pergunta, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa pergunta é intrigante. Porque ele faz uma pergunta para uma nação que era a nação de sacerdote, era a nação de profetas. Vocês são a minha nação, que vocês vão ser referência para as outras nações. E Deus vira, é como se ele chegasse para a igreja e falasse assim, aqui, igreja, quem que vai me adorar? Quem que vai me servir? É como que ele falasse isso para nós. É óbvio que a gente está aqui para isso. Mas se a gente não fizer isso, nosso papel, ele vai fazer essa pergunta. E essa pergunta deve doer no coração de Deus. Porque a gente foi criado para isso. O Senhor nos chamou como igreja para isso. Não é uma questão assim, simplesmente, vou me envolver ou não. Cara, não tem jeito. Você está estragado, amigão. E você está aqui dentro. Entendeu? Não tem para onde correr. Você faz parte da sua essência, da sua nova criação, da sua natureza agora criada em Cristo. Você testemunhar, você proclamar, você ser essa pessoa, né? Isaías aqui, ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Parece que é pretensão de Isaías, não, aqui, ó Deus, bate no peito, não, pode vir. Pode mandar para mim aí que eu mato esse negócio. Não é isso não, irmão. É porque Isaías foi marcado. Ele não conseguia ficar calado. Ele não ia poder resistir isso. Eu fico pensando em Jeremias, quando ele foi comissionado por Deus também, profeta, e ele está lá, né, meio resistindo e tudo, e ele fala assim, entranhas minhas, entranhas minhas. Ele puxa uma coisa lá do fundo de dentro dele, e ele fala também que os seus ossos, né, a palavra é como um fogo nos seus ossos, ele não consegue deixar de falar, ele não consegue parar, não consegue ficar calado. A mensagem de Deus, ela sim, a gente precisa ser essa mensagem de Deus. A gente precisa ser queimado pelo Espírito Santo, marcado por Ele, para que a nossa vida possa realmente refletir isso, ser natural. A boca fala do que o coração está cheio, irmão. Não adianta, a gente vai falar outra coisa. Qual que é o nosso assunto? Paulo falou, olha, eu não quis ter outro assunto dentre vós, a não ser Cristo Jesus. O assunto de Paulo era Cristo. Esse era o assunto dele. Né? E ele recebe esse comissionamento, esse envio para aquela nação uma nação dura de coração, um povo de impuros lábios. Mas Isaías, ele é purificado, e ele é marcado, ele é comissionado, e ele é enviado a ser uma testemunha de Deus para o seu próprio povo, para consertar a nação de Israel, para levar ali a mensagem à nação de Israel, né, para que aquele povo fosse curado e restaurado. E aí, eu olhando para o Novo Testamento, e pegando aqui um pouquinho, né, do nosso chamamento aqui como luzeiro, né,
Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 15, diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha que nosso chamado aqui, gente. Geração que a gente vai estar, uma geração perversa e corrompida. Não é fácil não, não é brincadeira não. Mas nós somos chamados para resplandecer como luzeiros, como luz nesse mundo e sal nessa terra. Nós temos esse chamado, nós temos esse comissionamento. Isso faz parte de nós, não tem como a gente correr. Agora, irmão, assim, tá bom, eu vi isso tudo, legal, entendi, estou dentro, valeu, obrigado. E agora? O que fazer? Como fazer? O que eu faço? Tá bom, Lucão, e aí? Agora, cara, eu separei algumas coisinhas aqui, porque que coisas que são possíveis a gente fazer. Entendeu? Às vezes a gente olha lá para o irmão que está lá longe e fala, não, aquele cara é missionário, aquele cara, puxa vida, ele é um chamado de Deus. Mas ele eu não, porque ele está lá na África, ele está enfrentando situações adversas lá. Mas você tem a sua África, você tem também o seu campo aqui onde você está. E a obra ela começa onde a gente está. E o lugar mais escuro de um farol é o seu próprio pé. O farol ele clareia longe, mas às vezes, onde ele está ali, ele é escuro. Isso a gente ser luz na nossa família, a gente ser luz dentro da nossa casa, a gente ser luz para o irmão, a gente ser luz na nossa escola, porque a gente ser luz lá na Paraíba não é fácil, mas a gente está lá, está envolvido, está numa causa, a gente está no movimento. Agora, a gente ser luz na nossa escola, no nosso trabalho, nessas coisas, isso implica um testemunho, uma mudança mais radical da nossa vida. E a gente é chamado para duas coisas, irmãos. Todo crente, toda igreja é chamado para duas coisas, pelo menos. Primeiro, para testemunhar de Cristo, para o mundo lá fora. E segundo, para edificar um ao outro. Nós somos chamados para edificação mútua. Você está aqui para você edificar o seu irmão. Você ser luz para ele. Você compartilhar Cristo com ele. Você dividir a vida de Cristo com ele. Mas também testemunhar de Cristo para lá fora. De duas formas, pelo menos. Com o nosso testemunho, a nossa vida transformada e também com a proclamação do Evangelho. Não adianta a gente ficar só um bom moço lá na escola, não faço mal, não mato nenhuma mosca, Eu sou o último da fila do lanche, Eu faço as tarefas, tudo que o professor pede. É legal, mas você está calado ali. A gente precisa proclamar o Evangelho, falar de Cristo, sabe? Porque a palavra ela tem poder, a palavra ela fala ao coração e Deus ele tem compromisso com essa palavra. Então, veja bem, primeiro ponto assim, que a gente pode fazer, que a gente já tem condição de fazer hoje, é a oração. Meus irmãos, obra, trabalho, evangelismo, missão, precisa ser feito com oração. Não dá para fazer ativismo. Vamos programar um negócio? Todo mundo aqui é inteligente. Não, a gente sabe para fazer uma ação, a gente tem que planejar. A gente sabe que para a gente planejar, a gente precisa levantar recursos, a gente precisa saber quantas pessoas, isso aí é mole. Mas a gente não está querendo só fazer barulho, a gente quer tocar vidas. E para que vidas sejam tocadas, a gente precisa orar, irmãos. Orar. E Paulo falou isso aqui, olha, Colossenses 4, verso 2. Ele diz assim, perseverai em oração, olha as palavras de Paulo, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Está vendo? Ora por mim, para que a porta da palavra se abra. Nós precisamos orar pelas oportunidades para pregarmos o Evangelho. Deus, me dá uma oportunidade na minha escola, me dá uma oportunidade no meu trabalho, Deus, me dá uma oportunidade no meu prédio, me dá uma oportunidade onde eu estou. Deus, abre uma porta para mim, me prepara, me dá uma palavra para que na hora certa eu fale ela com autoridade, com poder, que entra no coração daquela pessoa. A gente precisa orar, irmãos. Orar por aquela pessoa lá, que você vê que ela, puxa vida, está precisando de converter. Deus, eu oro pela conversão, oro, Deus, que o Espírito Santo encontre lugar naquele coração. Orar, oração. É o primeiro ponto aqui, irmãos. A oração. Outra coisa aqui, clubinhos bíblicos, nas escolas e faculdades. Olha que interessante a gente poder fazer isso.
Clubinho bíblico. O que é isso, irmão? Eu caí de paraquedas numa escola aqui, engraçado demais, velho. Não tinha o menor negócio com... Fui lá para dentro de uma escola, fazer um clubinho bíblico, e foi a maior viagem, porque é o seguinte, a hora do intervalo, aquele horário rápido, né, que todo mundo quer fazer um monte de coisa, quer ir no banheiro, quer comer, quer conversar, era a hora do clubinho. E era aquele negócio ali. E deixa eu te contar um negócio aqui, irmãos. Foi um aprendizado. Nesse negócio de você falar rápido de Jesus para as pessoas, dica, você não vai lá ficar falando de escatologia, que Jesus vai voltar. Não mexe com isso, não, senhor. Você não vai falar da santidade de Deus. Você não vai falar do Espírito Santo, que ele é fogo, ele é vento. Entendeu? Você vai fazer, conta a vida de Jesus, conta a história de Jesus. Faz isso. Então, você está lá no clubinho bíblico, era o que a gente fazia lá. Então, tinha aqueles 5, 10 minutos, no máximo, a turminha chegava na sala, fazendo a mó zona, a gente tentava acalmar a galera, e ali, rapidinho, a gente contava a história de Jesus. Pronto. Falava da história de Cristo. A semente foi lançada, o evangelho foi pregado. Ponto, acabou. Já não é comigo, o Espírito Santo vai fazer a obra no coração. E você não sabe os frutos que isso deu, gente. Depois lá que acabou, que formou lá a turma, depois encontrei uma menina no supermercado e falou para mim, cara, olha, eu me afirmei naquele tempo lá. A minha vida foi alcançada. Foi muito lindo. Clubinho bíblico. Tanto na faculdade como na escola. A gente tem um exemplo aqui do Davi Romano, que faz lá o Dunamis, né, o Pocket lá, Dunamis. Um negócio bacana, ele ia falar aqui para a gente, mas ele está em Ouro Preto, não vai poder. Mas ele tem uma experiência maravilhosa nesse negócio, gente. A Gilcé, também missionária aqui da igreja, ela começou a fazer faculdade de psicologia, e aí, do nada, aparece lá, não, a gente está fazendo intervalo com Deus. Eu falei, é mesmo, Gilcé? É legal, cara. Como é que é isso? Então, a gente reúne lá, e começou, tipo, 3, 4 pessoas, hoje já tem um grupo lá grande, de 10, 15 pessoas, dentro da universidade, dentro da faculdade. Intervalo com Deus. E o povo está aqui, vai no intervalo com Deus. É a oportunidade, a gente tem que ser criativo. Dá para fazer ou não dá, irmão? É possível. Vamos lá, outra coisa aqui, ó. Clubinho, tá certo. Clubinho bíblico no trabalho. Vem cá, Jeremito. Jeremito vai... Ele vem naquela passadinha, né? Tem todo um estilo, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Privilégio estar aqui com vocês. O Lucão me ligou hoje à tarde falando que ele ia chamar umas pessoas que fazem algum clubinho, alguma coisa assim, no trabalho, na faculdade. E já tem um tempo que eu estou fazendo lá na Rock. A Rock é a empresa que eu trabalho, né? Eu sempre falo a Rock aqui como se todo mundo trabalhasse lá, né? Chama Rock Content, é uma empresa de marketing digital. Eu trabalho lá há mais de 4 anos, desde que eu formei na faculdade. Quando eu cheguei lá, a empresa tinha 30 pessoas, hoje tem mais de 350. Então, tipo assim, a empresa está crescendo muito. E em 2015, Manel, que a gente foi para a África? 15. A gente foi para a África. E quando a gente voltou, eu já comecei a pensar assim, foi aquilo que o Lucão falou, né? Eu estava até, eu faço a diferença, eu sou um bom testemunho, mas eu não me via pregando o evangelho de verdade no trabalho. Isso começou a me incomodar um pouco e depois uma outra pessoa entrou na Rock que eu sabia que era cristã, que era a Raquel, que ela já até veio na comunidade algumas vezes no passado. E aí eu comentei com ela, estou com vontade de fazer um clubinho. Ela falou, não, que massa. Eu comentei isso com o Thales outro dia. O Thales todo mundo conhece. Quem conhece o Thales aqui conhece o Thales. Porque eu já trouxe eles nos acampamentos, ele já veio aqui algumas vezes também. E ele formou no Carisma, ele formou com 2 pessoas que foram comigo para a África. Então eu já sentei com ele, já conversamos também. E Deus tinha colocado no coração de nós 3 a mesma coisa quando a gente começou. Nós 3 queríamos fazer esse clubinho. E a gente começou a orar, a gente jejuou um tempo assim, e começamos a reunir. E a gente começou a chamar as pessoas que estavam perto da gente, vamos lá, a gente começou um clubinho. Várias pessoas da empresa já passaram lá no primeiro dia, porque antes de fazer, é claro que eu fui lá conversar com o chefe, né, o CEO da empresa, falei, tem problema da gente fazer um negócio cristão? Porque fazer dentro da empresa, né, pode ser problemático e tal. Ele falou, não, faz lá, inclusive no primeiro eu quero ir.
E ele foi lá, inclusive, no dia que ele foi lá, eu dei a palavra de Nicodemos, que o João deu uma vez, no Metanoia, né, uma palavra sensacional. E depois disso a gente começou, sabe? Primeiro a gente começou conversando sobre os valores da Rock, né? A empresa tem alguns valores, que é aprender, ensinar, resolver, ajudar, um monte de coisa, se importar. E a gente começava a trazer esses valores e aplicar na Bíblia, mostrar como que Cristo vivia esses valores. E era muito legal que as pessoas elas começaram a frequentar. E depois a gente começou a entrar bem com o evangelho mesmo. Teve um dia que eu falei, eu tenho que pregar o evangelho mesmo aqui. E eu falei de ira de Deus, mencionei inferno, falei de tudo lá. Foi doido demais assim, esse dia. Foi assim, foi muito doido. Quando acabou o clubinho, a galera ficou em silêncio, assim, silêncio. Aí eu falei, alguém quer falar alguma coisa e tal? Aí uma menina falou assim, bem reflexivo, né? E tipo assim, a galera, o evangelho, ele é poderoso, cara. Quando a gente prega o evangelho, ele mexe com as pessoas, sabe? Essa semana as meninas mandaram, né, a Ana Vaz, a Linda, as meninas lá na escola delas, reunidas na escada, conversando sobre a palavra e, tipo assim, continuem fazendo isso. Porque eu tenho certeza que as meninas lá vão ser alcançadas, os meninos lá vão ser alcançados, porque aquilo gera um desconforto, pessoas vão odiar aquilo, mas pessoas vão ser alcançadas. Né? E assim, uma outra coisa que me incomodou, que me encantou também foi quando a Débora, que está ali, chegou lá também. Ela está na Rock tem menos de um mês, tem 2 meses, e ela já chegou no clubinho, ela já está ajudando a gente a liderar o clubinho, e ela é sangue no olho. E ela falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou assim, quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz um curso, não sei nem se é da Bethel, não sei, ela fez um negócio lá e tal. Eu aprendi demais, eu estudei demais, e eu tenho certeza que Deus me deu muita coisa, e eu preciso aplicar isso. Ele não me deu para eu reter, Ele me deu e eu tenho que viver, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe, esse é nosso sentimento, esse tem que ser nosso sentimento. A gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente está numa igreja missionária, a gente tem o privilégio de ter caras como João, Lucas, que dão esse exemplo para a gente. Então, que a gente possa viver isso mesmo, que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E é aquilo que, das últimas 2 vezes que eu preguei, eu falei daquela frase que o MacArthur fala, né? Olha, a gente está aqui para aprender a palavra, para pregar a palavra. Então, que a gente possa viver isso mesmo. A gente está vendo o clubinho impactando pessoas lá na Rock, assim. Pessoas, quando elas estão passando dificuldade, elas procuram as pessoas assim, ora por mim. Tipo assim, todo mundo é ateu até ter um problema grave, gente. Vocês podem ter certeza disso. E quando as pessoas tiverem um problema grave, eles procuram um cristão. Eles vão lá, não me ajuda e tal, e é a hora que você rasga o evangelho. Acho que é isso. Então, tipo assim, vale muito a pena fazer, sabe? Se você vê o contexto que a Rock é, assim, é uma empresa parecida com a Fafiche, assim, né? Cheio de... Tem muito homossexual, tem muito ateu, tem muita gente que acha que Deus é uma ficção para o que o homem criou, essas coisas, sabe? Então, é um ambiente extremamente hostil, mas que nada disso impede o evangelho de ser pregado, sabe? E tem sido uma bênção lá, assim, a gente tem visto o Senhor mover, porque o desejo nasceu primeiro no coração do Senhor e Ele nos chama para viver aquilo que Ele tem. Então, vamos conhecer a palavra e pregar a palavra. Amém? Maravilha! Boa. Cara, bom pra caramba. Não é à toa que o nome do cara é Jeremias, né? É o Jeremito, né? Não é o Jerechato, tá, irmão? Você vai lá na empresa, lá, você vai conversar com o chefe, pode fazer, chefe, como é que é? Igual o cara falou aqui. Não chega lá dando uma de chato, matando serviço, mocegando, aí dá problema. Agora aqui, outra forma, redes sociais. Galera, só um pouquinho, tá? Por favor, me segura um pouquinho mais. Áquila. O Aquilão, você sabe que ele tem um Instagram aí. Oi, gente. Tá bom. Então, meu pai falou, né? Eu tenho Instagram, eu acho que vocês sabem também. E segue lá. Quem ainda não segue, Aquila Faria. Então, eu já compartilhei isso com algumas pessoas que são mais próximas de mim. E antes, alguns anos atrás, eu postava muito desenho de pessoas famosas e tal. Bastante gente repostava e era super legal. E depois de um tempo, eu refletindo mesmo sobre, sabe, meu futuro, o que eu ia fazer, se eu ia continuar fazendo isso. Eu estudo artes na UFMG e eu fui vendo essas coisas.
E Deus colocou no meu coração de começar a fazer uma arte para Ele, sabe? Porque a gente observa tanto a natureza, eu gosto muito da natureza, e tem esses versículos que a própria natureza fala sobre a glória de Deus e etc. Aqui, ok, perdão. E eu sinto que eu precisava fazer isso, sabe? O Áquila precisava pegar o que ele sabia fazer e fazer disso uma coisa para Deus. O quê? Ah, é grafite. Enfim. E eu sentia essa necessidade dentro de mim de fazer alguma coisa voltada para o Senhor. E no início foi muito difícil para mim, porque largar, tipo assim, mano, teve eu não sei se vocês lembram disso, mas teve uma mulher que ganhou Oscar, uma atriz, e repostou um desenho meu. Foi tipo assim, mano, que doido. E largar isso tudo... E largar isso tudo, para mim, tipo assim, foi muito difícil. Eu ia perder a oportunidade de alcançar vários lugares, entendeu? Tipo assim, mano, onde que chegou esse desenho? Mas eu falei assim, Deus, eu vou fazer. E eu comecei a fazer os desenhos voltados para Jesus e tal. E quando tiver no meu tempo, você fala. E no começo deu super errado. Eu fazia os trem, tipo assim, eu não gostava, mas... Depois eu falei assim, Deus, eu não quero, tipo assim, seguidores, eu não quero mais números, like, para mim não importa. Eu quero é fazer aquilo que está dentro do meu coração para alegrar o seu coração e mostrar o seu amor para as outras pessoas, aquilo que Deus fez comigo. E eu comecei a fazer, tipo assim, coisas que eu tinha passado, e lugares que Deus tinha me tirado para alcançar essas pessoas. E graças a Deus, tipo assim, cresceu absurdamente. E, realmente, meu coração não está nos números, por mais que isso seja muito legal. E é isso. Eu acho que a gente tem que usar essas coisas que Deus nos dá, seja com arte, seja com, sei lá, você faz faculdade de medicina, você faz faculdade de publicidade, você tem que usar essas coisas para honrar o nome de quem te deu esses dons, de quem te deu essa força para fazer isso que você faz. E é isso. O Áquila nas redes sociais, fazendo um Instagram bacana aqui, né? Que está alcançando, e é engraçado que tem hora que eu pego o Áquila respondendo um monte de direct lá, um monte de comentário. Eu falei, gente, o que é isso, menina? Aí eu vou olhar lá com ele tem hora que ele pede ajuda, né? Pai, o que eu falo aqui? Aí se eu vou ler os casos, eu falei, gente, que é isso? Como isso aqui tem que ir para o gabinete pastoral, entendeu? Cada coisa que sinistra. Mas muito bom. Viagens missionárias de curto prazo, igual a gente faz para Paraíba, é uma outra ação que é possível a gente fazer e a gente tem que fazer. Ano que vem nós estamos firmes lá, em nome de Jesus. Amém? Paraíba, Carnaval, PCT, mas Carnaval, gente, a data está próxima, a gente precisa se envolver. Vai ter o Carnaval aqui em Belo Horizonte, tem um Carnaval em Ouro Preto, vamos começar a conversar essas coisas aí para a gente alinhar. É uma experiência muito interessante. Ações sociais, também voltadas com o evangelismo. A gente tem aqui o exemplo do Lar Dorcas, né, que eu já vi o pessoal fazendo aqui da igreja, indo lá. A gente tem o Adotar também, né, que é um ministério bacana, que a turma está apoiando, tem ido. Né? E outra coisa, relacionamento, conectar com pessoas. Eu tenho um exemplo aqui do Vitinho. O Vitinho é um cara que conecta com... A gente foi esse dia numa pizzaria, o Vitinho foi falar para o cara do caixa de Jesus. Ele conecta rápido. O Vitinho é uma viagem. Entendeu? Então, a gente tem que conectar com as pessoas. Isso tudo é possível fazer, irmãos. Isso tudo é possível. Entendeu? E eu queria finalizar aqui, rapidamente, contando uma história, para fechar. O movimento voluntário estudantil, que aconteceu nos Estados Unidos, no ano de 1800, um movimento que se tornou uma mola propulsora da missão. Isso aconteceu dentro de uma universidade. Na história das missões modernas, reconhece-se que nenhum outro movimento exerceu mais influência na expansão mundial da igreja do que o movimento missionário leigo dos estudantes, com o lema, a evangelização do mundo nesta geração. Milhares de estudantes se voluntariaram para a obra missionária. O movimento teve suas raízes na conhecida reunião de oração do Monte de Feno, no William College, em 1806. Desta reunião surgiu a Sociedade dos Irmãos no Seminário de Andover. Um membro dessa sociedade, Wilder,
em 1866, tornou-se missionário na Índia pela Junta de Promotores de Missões Estrangeiras. Winder, de volta para os Estados Unidos, em 1886, fundou a Sociedade Missionária de Princeton. Essa sociedade atraiu estudantes para orar pelos missionários. Estavam ali lançadas as bases para o surgimento do movimento voluntário estudantil. Foi em uma conferência no ano de 1888 que os estudantes foram desafiados a se envolverem com missões. Como resultado, 100 deles se apresentaram como voluntários. No mesmo ano, em 1888, cerca de 167 diferentes escolas foram visitadas por John Fornan e Robert Wilder, filho de Royal. Como fruto do desafio, 2.106 estudantes ofereceram-se para o trabalho de missões, escrevendo sobre as proporções do movimento. Neil disse que, até 1945, em um cálculo bem conservador, 20.500 estudantes de países cristãos que haviam assinado o cartão de compromisso chegaram aos campos missionários. Tudo isso surgiu de um movimento de oração numa universidade. Tinha lá o estábulo, lá um lugar onde eles guardavam o feno lá dos animais, e eles foram orar lá, cara. E o negócio pegou fogo. A oração, ela pode fazer muita coisa. Então, comece orando. Se envolva com a oração, seja uma pessoa de oração, seja um jovem de oração, que você vai ver assim o que a sua vida vai impactar de pessoas. Um outro caso muito interessante também foi do Exército da Salvação, entendeu? De um navio chamado Imperatriz da Irlanda. Por volta das 2h da madrugada, no dia 29 de maio de 1914, ouça isso, poucos meses antes do início da Primeira Guerra Mundial, o navio Imperatriz da Irlanda, em meio a um denso e inesperado nevoeiro, chocou-se com um quebra-gelos que vinha na direção contrária. Até então, a noite estava clara. O acidente aconteceu no Rio São Lourenço, no Canadá, pouco antes da foz onde o Imperatriz entraria nas águas do Oceano Atlântico. Todos os passageiros e parte da tripulação estavam dormindo. Em apenas 14 minutos, o navio afundou, matando 1.012 pessoas, das 1.477. Então, morreu mais da metade da tripulação, que estavam a bordo. Embora houvesse botes salva-vidas para todos, não houve tempo suficiente para abandonar o navio. Entre os passageiros havia 200 membros do Exército da Salvação do Canadá, que estavam a caminho da Inglaterra para participar do Congresso Internacional que aconteceria em Londres. Destes, 167 perderam a vida naquela quinta-feira negra. A história conta que esses jovens que estavam no navio, eles tinham lá, muitos deles conseguiram pegar os seus coletes salva-vidas, né, conseguiram se salvar. Porém, alguns desses jovens, vendo pessoas se afogando, eles tiraram os seus coletes e jogaram para aqueles que estavam afundando, que estavam se afogando. Muitos jovens tiravam seus coletes salva-vidas e jogavam para os que estavam afundando. E um caso que eu ouvi há pouco tempo, de uma menina que tirou o seu colete, jogou para um senhor, e no que ele pegou o colete dessa menina, ele falou assim: olha, pega, veste seu colete, salve a sua vida, porque eu já estou velho, e você ainda é nova, você é uma jovem. Mas aquela menina pegou o colete, jogou de volta para ele, e falou o seguinte: de forma nenhuma, eu sou salva, eu tenho Cristo na minha vida, você não. Se eu morrer, eu vou para casa, e você precisa ainda conhecer Jesus. E ali ela morreu. Esse é o coração, irmãos, de uma igreja. Isso encarna um pouco, sabe? Essa igreja que entende a missão, onde ela está. É um exemplo radical, mas aconteceu. E a gente precisa, muitas vezes, pegar os nossos coletes salva-vidas, a gente que já está aqui dentro desse barco, salvo, sabe?
e lançar para outros que ainda não têm. Outros que ainda não ouviram falar de Jesus, pessoas vão morrer que não conhecem a Cristo ainda. Nós precisamos proclamar o Evangelho, tirar os nossos coletes e lançar para que outros possam ser também salvos. Sair da nossa zona de conforto, do lugar onde estamos e permitir que Jesus chegue na vida das outras pessoas. Esse é o poder do sacrifício. E aquele outro exemplo do Monte Fênia é o poder da oração. Eu quero finalizar com essa palavra, eu quero orar com vocês, para que Deus possa nos constranger a servirmos a Ele, onde nós estivermos, como testemunhas dele na escola, no trabalho, onde a gente estiver, como também edificar a vida um do outro, do seu irmão que está do seu lado. Ajude seu irmão, seja suporte para ele. Curva a sua cabeça, vamos orar, e que o Senhor enche o seu coração e o meu coração com o fogo dele, para que a gente seja mesmo testemunhas de Cristo aonde a gente estiver. Senhor, eu quero te dar graça por essa noite. Quero te agradecer, Senhor, por esse culto, por essa reunião, pelas pessoas que aqui estão, pela vida do João, da Bela, que conduz aqui esse ministério. Tantos jovens, Deus, que estavam, em algum momento das suas vidas, à deriva no mar, Senhor, se afogando, mas alguém jogou ali o seu colete, e essa pessoa hoje está aqui sentada, está agora segura e salva. Deus, mas eu oro para que, assim como foi feito comigo e com tantos que estão aqui, Senhor, possa ser feito com outros também. Nós queremos, Senhor, tirar do nosso coração a preguiça e o medo, e também, Deus, o conforto que temos em poder estar, Deus, envolvidos tanto aqui no culto a cada sábado, como na igreja casa, nos nossos relacionamentos interpessoais, que é tão gostoso essa comunhão, mas também, Deus, nos constrange e nos leva àqueles que estão sedentos, famintos, que precisam ouvir a mensagem da salvação, Pai. Eu oro porque o Senhor colocou esse nome aqui nesse ministério, que é Luzeiro. Eu creio que isso é profético do Senhor, que desse lugar, ó Deus, as nossas vidas possam ser luz para essa região do Belvedere, luz para onde estivermos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro abençoando cada um desses jovens, dos adolescentes, que o coração de cada um aqui seja cheio do Teu fogo consumidor, Senhor, que o nosso coração seja queimado, marcado por Ti, em nome de Jesus. Amém.